Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica. Eu quero hoje fazer uma revisão de língua portuguesa com vocês, tá? Como nós estudamos durante esse ano todo sobre o modernismo, nós iremos também reforçar um pouquinho sobre a literatura, a prosa, o conto desse momento. E basicamente a prova é sobre isso, tá? Então, a terceira fase do modernismo, ele teve alguns autores com destaque. Um deles foi a Cora Coralina, a nossa autora goiana, e eu quero também ler com vocês antes algumas coisinhas. Nos contos, tanto nos contos modernistas, que foi um movimento revolucionário, onde expôs a modernidade, ele ignorou um pouco, ele foi contra o parnasianismo, contra, né, a linguagem tão clássica, focada em conceitos europeus para conceitos mais abrasileirados. Tanto nessa linguagem como também em outras linguagens, existem narradores. E esses narradores podem ser em primeira pessoa, que é, por exemplo, eu acho que o Brasil teria que fazer isso. Entende? Quando eu coloco o eu penso, eu acho. Quando eu coloco o eu na voz narrativa do texto. É em terceira pessoa, que é o nós, tá? Ou também temos o narrador onisciente, que é aquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sente. Então, ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo. Sabe quando você vê um trailer de um filme e a voz do locutor, ela descreve com exatidão, com firmeza aquele assunto? Assim também é em relação ao narrador onisciente, né? Quando você lê um livro, uma narração longa, por exemplo, então você vai encontrar ali esses aspectos que são mais comuns no conto. O narrador observador é aquele que apenas observa, ele não participa da ação, como acontece com o narrador personagem. Então, ele apenas vê e conta a história, mas ele muitas vezes não se aprofunda na história, mas enfim, depende do caso. O narrador personagem é aquele que pratica a ação, que está interagido com a fala. Geralmente, ele também expõe em primeira pessoa, tá? Estão aí ligados. E nesse contexto modernismo, que vem então para quebrar um pouco da questão da literatura normativa e tudo mais, para expor mais conceitos brasileiros, trazer uma linguagem mais do Nordeste, por exemplo, do sertão, onde esse herói é o homem que trabalha no sertão, né, por exemplo, no sertão da Bahia, enfim. Então, sabemos que a linguagem informal é muito predominante na cultura brasileira. E aqui, como vocês podem ver, é um trechinho, tá? De um texto que fala mais ou menos assim: companheiro meu, tá vendo um reloginho que é uma gracinha, e agora da perdição eterna tinha horror para ele e para os outros. Então, olha só, esse para ele e para os outros, reloginho, então isso, nós lembramos logo de quê, né? Existe uma linguagem informal nesse contexto, porque ele está predominando a linguagem oral, mais do que a linguagem escrita. E também aí tem um pouco, por exemplo, de conceitos que vêm sendo pregados oralmente durante anos e anos e anos. Por que aqui não é uma linguagem regional? Porque a palavra, por exemplo, a palavra pra, qualquer um pode falar em qualquer região do país. Mas se eu colocasse aqui a palavra trem ou trembão, eu estaria citando regiões como Minas Gerais, Goiás e assim por diante, ok? Então, quando existe uma linguagem regional, a linguagem é somente de um local específico, mas nesse contexto aqui é uma linguagem informal, porque qualquer um pode dizer isso e acho que todo mundo já falou prato, todo mundo já falou reloginho, enfim, na vida.
ou tá, né? Esse tá nos persegue bastante, é bem usado no nosso dia a dia. Não tem uma região que fala sobre isso. E, para terminar, nossa famosa autora, que nós amamos tanto, Cora Coralina. Você tem como função entender um pouco sobre a história dela, sobre o que ela viveu, sobre os poemas, sobre literatura, os contos, enfim. Porque ela tem muito a nos oferecer como escritora. É uma das mais importantes escritoras do século XX, tá? Sendo que sua obra é rica e de acontecimentos do nosso dia a dia. E também ela contém assim uma linguagem muito poética. E ela fez assim, escreveu vários textos, vários descritos. E um deles, como vocês podem ver aqui abaixo, é Meu Livro de Cordel, Vinte Cobre, Meias Confissões de Aninha, Histórias da Casa Velha da Ponte, Meninos Verdes, tá? Assim, tem vários. Então, ela foi assim um marco, um divisor para a literatura goiana. E até hoje ela é muito reconhecida no Brasil por essa questão, né, social que ela impôs, que ela mostrou para o mundo. Ok? Então, pessoal, é isso que vocês possam então identificar, tá? Que ela faz parte do modernismo no Brasil, nessa época do século XX, ok? E também que o modernismo ele foi um marco importante e ele mostrou o quanto é importante valorizarmos a cultura brasileira, a língua brasileira e todos os conceitos brasileiros. Não focarmos simplesmente no que é europeu, porque o lado de fora é o que vale a pena, porque o lado de fora é o que tem valor. Mas não. Nós temos aqui também muitas culturas, muita arte, muita poesia bonita, que deve ser exposta, levada também a sério. Tá bom? Então, por hoje é só. Tenha uma ótima prova e até a próxima. Eu sou a professora Jéssica. Tchau, tchau. Pronto.